O silêncio da noite foi quebrado por um gemido rouco vindo do beco. Per. O pequeno cão, coberto de sujeira e ossos salientes, tentava respirar enquanto suas patas tremiam contra o concreto frio. Tu. Laura Silva disse: "Meu Deus, ainda está vivo?" Ela caiu de joelhos, suas mãos trêmulas pressionando o peito imóvel do animal. E o coração parecia não responder, e o desespero queimava em seus olhos. Pedro Almeida, que observava de longe, murmurou: "Não adianta, Laura, ele já se foi." Mas ela não cedeu, inclinando-se ainda mais perto, lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando: "Você não vai morrer aqui sozinho." O vento frio assobiava entre as paredes úmidas do beco, trazendo o cheiro de lixo e abandono. A respiração falha do cão era quase inaudível, mas ainda havia um fio de vida. Laura apertou os olhos determinada e disse: "Aguente só mais um pouco." O tempo parecia suspenso, cada segundo uma batalha entre a morte e a esperança. No fundo do silêncio, o beco ecoava como um túmulo aberto, mas a presença dela gritava resistência. Pecamicas. Ai, sinto uma beia rares. Dela suado dava resistência. Laura Silva segurava o cão contra o peito, sentindo o peso frágil da vida prestes a escapar. Pedro Almeida disse: "Não há mais nada a fazer." Mas ela recusava-se a aceitar. O som distante de sirenes misturava-se com o vento, como se o tempo estivesse contra eles. E o cão respirava em intervalos curtos, cada suspiro era uma vitória momentânea. Laura sussurrou: "Você não vai me deixar agora." Suas palavras eram mais para ela mesma do que para o animal, mas o fio de esperança estava ali. O beco parecia estreitar-se em torno deles, as sombras oprimiam cada gesto. Pedro Almeida suspirou, esfregando as mãos, preso entre o desejo de ajudar e a certeza de que seria em vão. Laura, no entanto, parecia não ouvir nada além do ritmo quebrado da respiração do campo. O coração dela batia como um tambor, acelerado, determinado a desafiar o silêncio da morte que se aproximava. O cão soltou um gemido fraco, tão baixo que quase se perdeu no vento. Laura Silva o ouviu e agarrou aquele som como um milagre. "Você está aqui comigo", disse ela, sentindo as lágrimas caírem. Pedro Almeida recuou um passo, sua expressão endurecida suavizando-se por um instante. "Talvez ainda haja uma chance", murmurou ele, mas sem convicção. O coração de Laura se agarrou a cada sinal, mesmo que pequeno. O beco, impregnado de cheiro de lixo, parecia se transformar naquele momento em um campo de batalha pela vida. O silêncio pesado foi rompido apenas pela respiração instável do cão. E a esperança que quase havia morrido reacendia, tênue, mas viva. Laura apertou ainda mais o animal contra si, como se pudesse transferir força através do abraço. Laura Silva sussurrou: "Não desista agora." Seu rosto pressionado contra o pelo sujo do cão, sentindo o cheiro de abandono e dor. Pedro Almeida olhou para o céu noturno, as estrelas escondidas pelas nuvens. "Isso não é justo", disse ele, quase num sussurro. O cão emitiu outro som fraco, uma luta silenciosa contra a escuridão que o puxava. Laura sentiu a respiração aquecer sua pele e fechou os olhos por um instante. A noite parecia conspirar contra eles, cada sombra se alongava como ameaça. Mas naquela fração de segundo, havia algo mais forte. A ligação invisível entre humano e animal, um pacto não dito de sobrevivência compartilhada. O tempo parecia arrastar-se, cada segundo uma eternidade. Laura Silva apertava o cão como se pudesse costurar a vida de volta nele. Pedro Almeida disse: "Se conseguirmos levá-lo a tempo, talvez ele sobreviva." A frase soava como um raio na escuridão. Laura abriu os olhos, determinada, e murmurou: "Então vamos." Ela se levantou com esforço, segurando o corpo frágil do animal. O beco, antes palco de desespero, agora parecia ser testemunha de um desafio. A esperança, quase morta minutos atrás, ressurgia com nova chama. Entilhado o ar em nova chama. A batalha estava apenas começando,
mas Laura não pretendia desistir. O carro de Pedro Almeida seguia pela estrada estreita, os faróis cortando a escuridão da madrugada. Laura Silva mantinha o cão nos braços, como se segurasse a vida com as próprias mãos. Ela dizia baixinho: "Você vai aguentar. Eu prometo." O animal respirava com esforço, mas seus olhos abriam em lampejos curtos, revelando a luta silenciosa contra a morte. Pedro Almeida apertou o volante, o suor escorrendo em sua testa, e murmurou: "Se chegarmos rápido, talvez ainda haja esperança." O interior do carro cheirava a medo, misturado com o odor de sujeira e pelo molhado. Laura mantinha o rosto próximo ao do cão, lágrimas molhando sua pelagem emaranhada. O tempo parecia correr contra eles, cada curva da estrada, um obstáculo invisível. O silêncio era apenas interrompido pelo motor e pelos gemidos frágeis do animal. Era como se todo o mundo tivesse se resumido àquele instante. Uma corrida contra a escuridão. A cada quilômetro, o peito do cão subia e descia em ritmo irregular, como uma chama prestes a apagar. Laura Silva acariciava o focinho sujo dele, sussurrando: "Você é forte, vai ficar bem." Pedro Almeida lançou um olhar rápido para ela, enxergando em seu rosto algo que o desconcertou. "Fé inabalável." Ele disse: "Nunca vi alguém lutar tanto por um animal." Laura respondeu, sem tirar os olhos do cão: "Ele merece viver, tanto quanto qualquer um de nós." O silêncio voltou, pesado, mas carregado de significado. A estrada parecia interminável, e cada segundo ecoava como um julgamento. As lágrimas de Laura caíam no pelo do animal, e Pedro engoliu em seco, percebendo que havia mais humanidade naquele gesto do que em muitas palavras ditas na vida. O carro balançou levemente numa curva, e o corpo do cão estremeceu em resposta. Laura Silva o segurou firme, com medo de que até o movimento despedaçasse. "Não tenha medo, estou aqui", disse ela, sua voz embargada. Pedro Almeida apertou os lábios, evitando olhar muito tempo, mas sua mente já não estava distante. Ele murmurou: "Sabe, pensei que já estivesse morto quando o vi no beco." Laura respondeu: "Ele não desistiu, e eu também não." O cão soltou um gemido suave, quase como um eco de concordância. O som fez o peito de Laura se encher de coragem, mesmo diante do desespero. O carro seguia veloz, mas no interior, a atmosfera era de uma luta íntima e silenciosa entre a vida e a morte. Laura Silva fechou os olhos por um instante, ouvindo o coração fraco do cão bater como um tambor distante. "Você não está sozinho," ela disse. Pedro Almeida, tentando esconder a voz embargada, afirmou: "Ainda falta um pouco para o veterinário." A estrada diante deles parecia infinita, cortada pelas linhas brancas que surgiam e sumiam nos faróis. O cão respirava irregularmente, mas cada suspiro era uma vitória. Laura manteve o rosto colado àquele ser indefeso, como se sua proximidade fosse suficiente para impedir a escuridão. Pedro, em silêncio, começou a sentir uma estranha esperança nascer dentro dele, contra toda a lógica. Era como se algo invisível os guiava naquela noite, costurando destino e fé. Finalmente, ao longe, as luzes da pequena clínica veterinária apareceram como faróis de esperança na escuridão. Laura Silva sentiu o coração acelerar e murmurou: "Estamos chegando, aguente mais um pouco." O cão moveu levemente a cabeça, um gesto quase imperceptível, mas suficiente para arrancar dela um soluço de alívio. Pedro Almeida estacionou bruscamente diante da porta iluminada e disse: "Rápido, não podemos perder tempo." Laura abriu a porta sem hesitar, apertando o animal contra o peito. O frio da madrugada foi engolido pelo calor daquela luz fraca da clínica. Era como se o destino tivesse dado um fio para ser puxado. A esperança, mesmo ferida, respirava novamente. A porta da clínica rangeu ao abrir, revelando o interior iluminado por luzes frias. Laura Silva entrou apressada, com o cão contra o peito, e gritou: "Por favor, ajudem, ele está morrendo!" A recepcionista Maria Rocha levantou os olhos, surpresa com a cena.
Pedro Almeida veio logo atrás, ofegante, dizendo: precisamos de um veterinário agora. Cones. O cheiro de desinfetante se misturava com o sangue seco no pelo do animal. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som das unhas frágeis arranhando a blusa de Laura. Maria Rocha pegou o telefone, nervosa, e disse: vou chamar o doutor, agora mesmo. Laura apertava o corpo debilitado, sentindo cada segundo pesar como chumbo. O cão emitiu um gemido fraco, e Laura murmurou: não desista, por favor. A sala, limpa e organizada, parecia fria diante da urgência caótica que eles traziam. A esperança tremia, pendurada por um fio. O som apressado dos passos ecoou pelo corredor, e o veterinário Dr. Renato Gomes surgiu, ajustando os óculos. Tragam-no rápido, disse ele, com firmeza. Laura Silva correu até a sala indicada, enquanto Pedro Almeida segurava a porta aberta. O cão soltou um suspiro profundo, quase um adeus, mas Laura respondeu: você não vai me deixar agora. A maca fria aguardava no centro da sala e Dr. Renato já preparava seus instrumentos. Maria Rocha entrou atrás, trazendo toalhas limpas. O coração de Laura parecia explodir no peito, enquanto ela depositava o animal na mesa. Dr. Renato murmurou: está muito fraco, mas ainda há chance. Laura segurou a pata do cão, as lágrimas caindo sem freio, e sussurrou: eu estou com você, sempre. Dr. Renato Gomes examinava o cão com movimentos rápidos. Desidratação extrema, anemia e sinais de maus tratos, disse ele. Laura Silva apertou os punhos, raiva e dor misturadas em seus olhos. E quem poderia fazer isso? Ela perguntou, a voz quebrada. Pedro Almeida desviou o olhar, lembrando-se do beco e das marcas de correntes no corpo do animal. O médico olhou para ela e afirmou: ele precisa de soro imediato. Maria Rocha já preparava o equipamento, enquanto Laura acariciava a cabeça do cão, dizendo: você não vai mais sofrer sozinho. O beco ainda parecia preso na memória deles como um fantasma acusador. A luta pela vida agora estava diante deles, e cada segundo contava. A agulha perfurou a pele frágil do cão, e o líquido começou a correr pelo tubo. Laura Silva fechou os olhos, segurando firme sua pata. E vai dar certo, disse, mais como prece do que certeza. Dr. Renato Gomes observava os sinais vitais. Sério, e comentou: ele está lutando. Mas o corpo está em limite. Maria Rocha olhou para Pedro Almeida, que caminhava de um lado a outro inquieto. É difícil ver isso, ele murmurou, tentando esconder a emoção. Laura se curvou sobre a mesa, beijando a cabeça do cão, e repetiu: você é forte, não me deixe agora. O silêncio era interrompido apenas pelo bip irregular dos aparelhos, cada som como um alerta cruel de quão perto estavam do fim. Um monitor apitou com irregularidade, e todos prenderam a respiração. Dr. Renato Gomes disse: precisamos estabilizá-lo agora, ou será tarde. Laura Silva gritou: não o deixe morrer, por favor. Maria Rocha entregava instrumentos com mãos trêmulas. Pedro Almeida aproximou-se, colocando a mão no ombro de Laura, dizendo: ele vai conseguir, acredite. A tensão preenchia o ar como um peso insuportável. Laura manteve os olhos fixos no cão, sussurrando: lute comigo, só mais um pouco. O clima da sala era sufocante, cada segundo ecoava como marteladas no coração. A esperança, mais uma vez, estava por um fio, e a escuridão ameaçava tomar tudo. A porta da clínica abriu de repente, e um homem entrou apressado, com um olhar tenso. Laura Silva virou-se, ainda segurando a pata do cão, e perguntou: quem é você? O homem, Marcelo Duarte, respirou fundo e disse: esse cão. Ele era meu. Pedro Almeida arregalou os olhos, confuso, e respondeu: seu? Então por que o encontramos jogado em um beco? Marcelo gaguejou, a voz baixa: ele desapareceu meses atrás. Eu o procurei em toda a parte. Dr. Renato Gomes olhou fixamente para o homem, desconfiado, enquanto Maria Rocha segurava uma prancheta junto ao peito.
Laura acariciou o animal e murmurou. Ele sofreu tanto. Se era seu, porque parecia abandonado. A atmosfera tornou-se pesada, cada palavra um fio de acusação. O cão, mesmo fraco, mexeu levemente a cabeça ao ouvir a voz de Marcelo, como se reconhecesse algo esquecido. Laura Silva sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele não parecia apenas perdido, parecia machucado e negligenciado, disse ela firme. Marcelo Duarte ergueu as mãos, nervoso. Eu o amava, mas alguém o roubou. Eu juro. E Pedro Almeida cruzou os braços, cético. Histórias fáceis não apagam cicatrizes, disse em tom frio. Dr. Renato Gomes aproximou-se do cão, analisando as marcas no corpo, e afirmou: algumas feridas são consistentes com correntes, não com fuga. Maria Rocha olhou de um para o outro, em silêncio, a tensão crescendo no ar. O cão soltou um pequeno gemido, seus olhos fixando-se em Marcelo, como se buscasse respostas que ninguém podia traduzir. O silêncio foi quebrado quando o telefone da clínica tocou. Maria Rocha atendeu, e sua expressão mudou. Doutor, a polícia está pedindo informações sobre um caso de maus-tratos relatado nesta região. Laura Silva respirou fundo, olhando para Marcelo Duarte. É coincidência? Perguntou, sua voz carregada de suspeita. Quando ele diz o nosso babondim baboponi. Paridance. Pedium, carinade. Ed Sônia Sarkar. Erangol. El Dunker, Pendir. Marcelo balançou a cabeça, nervoso. Não, eu nunca machucaria ele. Pedro Almeida se aproximou, encarando-o de frente. Se for verdade, por que ele quase morreu acorrentado num beco? Dr. Renato Gomes suspirou, ajustando os óculos. Wind crackers. Arima Yandena na quadra os pais era baixado. Neles ao orbaf, canto de os óculos. A verdade vai aparecer, e rápido. O cão fechou os olhos, respirando fundo, como se fosse o único que sabia a resposta real. Laura Silva acariciou o cão com cuidado e sussurrou: você já sofreu demais por erros humanos. Marcelo Duarte deu um passo à frente, lágrimas nos olhos. Eu o perdi por descuido, e alguém o tratou com crueldade. Pedro Almeida balançou a cabeça, sua voz firme. Ou foi você quem o deixou sofrer? Maria Rocha olhou para Dr. Renato Gomes, que murmurou: a polícia deve investigar. Mas até lá, ele fica aqui em segurança. E a tensão era como um nó impossível de desfazer, cada palavra uma corda puxada em direções opostas. O cão abriu os olhos lentamente, encarando Marcelo por alguns segundos, antes de virar o rosto para Laura, como se tivesse escolhido. O clima na sala atingiu o ápice quando uma batida forte ecoou na porta. 2 policiais entraram, uniformes ainda úmidos da chuva lá fora. Laura Silva deu um passo para trás, o coração acelerado. Pedro Almeida observou em silêncio, enquanto Marcelo Duarte murmurava: não, isso não pode estar acontecendo. Um dos policiais disse: recebemos denúncia, precisamos falar sobre este cão. O som das palavras foi como uma lâmina cortando o ar. Maria Rocha apertou a prancheta contra o peito, e Dr. Renato Gomes acenou para que se aproximassem. O cão respirava fraco, mas parecia captar o peso da tensão. Laura, com os olhos marejados, murmurou: talvez agora a verdade finalmente apareça. As sirenes ecoaram lá fora, e o cão respirou fundo, quase como um último suspiro. Laura Silva segurou sua pata com força, lágrimas descendo pelo rosto. Não me deixe agora, por favor, disse em desespero. Dr. Renato Gomes ajustava os aparelhos, gritando: precisamos estabilizar o coração imediatamente. Pedro Almeida olhava ao redor, impotente, tentando encontrar alguma saída em meio ao caos. Marcelo Duarte aproximou-se, chorando: ele me conhece, talvez minha voz o acalme. Laura virou-se bruscamente, furiosa: você já o perdeu uma vez, não vai tirá-lo de novo. O som dos monitores soava irregular, e cada bip fazia todos prenderem a respiração.
Maria Rocha apertava as mãos, rezando em silêncio. E o clima da sala parecia explodir em tensão, como se o destino estivesse sendo decidido naquele instante. O coração do cão quase parou, e Dr. Renato Gomes disse em tom grave: se não reagir agora, não teremos como salvá-lo. Laura Silva gritou: você vai lutar comigo, não pode desistir. As lágrimas caíam em cascata, molhando o pelo sujo. Pedro Almeida se aproximou, colocando a mão no ombro dela e murmurou: acredite. Ele sente que não está sozinho. Marcelo Duarte chorava, repetindo: perdoa-me, não queria que fosse assim. Maria Rocha entregou outro instrumento ao doutor. Sua voz baixa: força, doutor. Ainda há tempo. O bip do monitor tornou-se uma linha quase reta, e todos prenderam a respiração. Era o instante que separava o fim da esperança da chance de milagre. De repente, o corpo do cão estremeceu, como se lutasse contra a própria morte. Laura Silva abaixou-se e sussurrou: eu estou aqui, você não está sozinho. O monitor emitiu um som irregular, mas vivo. Dr. Renato Gomes exclamou: está reagindo, continuem. Pedro Almeida soltou um suspiro de alívio, embora ainda mantivesse os punhos fechados. Marcelo Duarte caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, dizendo entre soluços: obrigado. Meu Deus. Maria Rocha enxugava discretamente uma lágrima, enquanto passava outro tubo ao doutor. O clima era de batalha, mas o primeiro sinal de vitória surgia, como uma chama acesa no escuro. O destino ainda era incerto, mas naquele segundo, a esperança ressurgia com força. O barulho da chuva contra as janelas aumentava a sensação de urgência. Dr. Renato Gomes mantinha os olhos fixos nos sinais vitais, enquanto Laura Silva dizia: continue lutando, por favor. Pedro Almeida olhava para ela, admirado pela força que mantinha em meio ao desespero. Marcelo Duarte, ainda ajoelhado, murmurava: se ele sobreviver, eu vou pagar por todos os meus erros. Maria Rocha, com voz suave, disse: ele sente a presença de vocês. Isso o mantém aqui. O bip do monitor ganhou o ritmo mais estável, e todos respiraram juntos, como se compartilhassem o mesmo coração. Mas ainda não havia certeza. Era apenas uma trégua na batalha contra a morte. De repente o monitor apitou mais forte, marcando um ritmo contínuo. Dr. Renato Gomes ergueu os olhos e disse: ele voltou, mas ainda está frágil. Laura Silva abraçou o cão com cuidado, lágrimas escorrendo em alegria contida. Você conseguiu, murmurou ela, como se falasse a um herói. Pedro Almeida sorriu pela primeira vez naquela noite, exclamando: nunca vi algo tão incrível. Marcelo Duarte chorava em silêncio, esmagado pela culpa e alívio ao mesmo tempo. Maria Rocha suspirou, encostando-se à parede, finalmente deixando escapar um sorriso tímido. O cão respirava com esforço, mas vivo, e naquele instante, toda a sala parecia iluminada por uma esperança que tinha sido arrancada das garras da escuridão. A madrugada já clareava, e a chuva havia cessado quando o Dr. Renato Gomes suspirou de alívio. Ele sobreviveu à noite crítica, mas precisa de cuidados constantes. Laura Silva acariciou o cão com delicadeza, dizendo: você venceu, pequeno guerreiro. Pedro Almeida sorriu discretamente, aliviado por ver a vida renascer diante de seus olhos. Marcelo Duarte permaneceu em silêncio, o rosto coberto de culpa. Um dos policiais se aproximou e disse: precisaremos ouvi-lo com calma sobre o que aconteceu. Maria Rocha trouxe uma manta limpa, cobrindo o animal com ternura. A atmosfera anti-sufocante transformava-se em frágil esperança. O cão respirava devagar, mas cada suspiro era como um triunfo silencioso. Laura Silva permaneceu ao lado do cão, sussurrando: agora você vai conhecer apenas carinho. Pedro Almeida respondeu: você salvou mais do que uma vida. Laura, você mudou a minha forma de ver. Marcelo Duarte olhou para ela, lágrimas escorrendo. Se eu tivesse sido mais cuidadoso,
Nada disso teria acontecido. O policial anotava em silêncio, enquanto Maria Rocha limpava os instrumentos ao fundo. Dr. Renato Gomes disse em tom firme: a verdade será investigada, mas o que importa é que ele ainda respira. O cão mexeu a pata, e Laura sorriu, em meio às lágrimas. O momento era delicado, como se a sala respirasse junto com aquele animal renascido. A manhã avançava, e os primeiros raios de sol entraram pela janela. Laura Silva acariciava o cão, que agora repousava tranquilo. Ele finalmente descansa em paz, disse em voz baixa. Pedro Almeida aproximou-se e comentou: você nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Marcelo Duarte levantou a cabeça, murmurando: se o juiz decidir, aceitarei minha culpa. Dr. Renato Gomes examinou o animal mais uma vez e disse: com amor e tratamento, ele pode se recuperar. Maria Rocha, emocionada, acrescentou: nunca vi tanta força em um ser tão pequeno. O cão soltou um suspiro profundo, como se absorvesse a serenidade do momento. Os policiais chamaram Marcelo Duarte para fora da sala. Laura Silva observou em silêncio enquanto ele dizia: aceitarei qualquer consequência, só quero que ele viva. Pedro Almeida acompanhou com os olhos, sem pronunciar palavra. Maria Rocha colocou uma xícara de café diante de Laura, que sorriu agradecida. Dr. Renato Gomes falou: agora ele precisa de dias de repouso e amor, nada mais. Laura respondeu: ele terá tudo isso, eu prometo. O cão moveu levemente a cauda, um gesto pequeno, mas carregado de significado. A promessa não era apenas dita, era gravada na alma de quem a fez. O sol iluminava a sala, transformando o espaço frio em um refúgio de esperança. Laura Silva sussurrou: nunca mais você vai conhecer abandono. Pedro Almeida sorriu, completando: ele encontrou alguém que não vai desistir dele. Maria Rocha enxugou os olhos discretamente, tocada pela cena. Dr. Renato Gomes recolheu seus papéis e disse: agora o futuro depende do cuidado de vocês. O cão respirava sereno, sua cauda batendo devagar contra a manta. Laura o abraçou, sentindo a vida pulsar novamente em seus braços. E era a resolução de uma noite de dor, o renascimento de uma alma que quase se perdeu, mas encontrou alguém que ficou até o fim. O dia amanhecia por completo quando Laura Silva saiu da clínica com o cão nos braços. O sol nascente iluminava a rua molhada pela chuva da noite anterior. Pedro Almeida caminhava ao lado, em silêncio, e disse: ele vai conhecer uma nova vida agora. Laura olhou para o animal que respirava devagar, seus olhos semicerrados, e respondeu: nunca mais ele será deixado para trás. O barulho distante da cidade despertando parecia um contraste cruel com a quietude daquele momento. Maria Rocha ficou na porta da clínica, observando com um sorriso cansado. Dentro, Dr. Renato Gomes arrumava os papéis, murmurando: valeu a pena. O cão soltou um pequeno suspiro, como se reconhecesse que estava seguro. Laura Silva parou um instante na calçada, apertando o cão contra o peito. Você vai voltar a correr, eu prometo, disse ela em voz firme. Pedro Almeida a olhou e respondeu: e quando esse dia chegar, eu quero estar presente. O vento suave trouxe o cheiro da manhã, lavando o peso da noite que passou. Maria Rocha entrou de volta para a clínica, enxugando discretamente uma lágrima. Dentro, Dr. Renato Gomes fechava os olhos por um momento, absorvendo o silêncio depois da tempestade. O cão abriu os olhos por um instante, encarando Laura, e sua cauda mexeu fracamente sob a manta. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. Os policiais saíam da clínica com Marcelo Duarte algemado. Ele olhou para o cão pela última vez e disse: desculpa. Laura Silva virou o rosto, incapaz de responder, apenas segurando o animal com mais força. Pedro Almeida observou a cena e comentou em voz baixa: a justiça começou. O cão permaneceu em silêncio, seus olhos pesados, como se aceitasse apenas o presente que tinha agora.
Maria Rocha saiu novamente e disse: ele já está salvo, isso é o que importa. A rua estava calma, mas o peso da verdade pairava sobre todos. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro começava a ser escrito. Laura Silva caminhou lentamente até um banco de praça em frente à clínica e sentou-se, ainda com o cão nos braços. Pedro Almeida sentou-se ao lado dela dizendo: às vezes a esperança renasce quando menos esperamos. Laura acariciou o focinho do animal e respondeu: ele é prova disso. O sol iluminava as árvores ao redor, e gotas de chuva escorriam das folhas, brilhando como cristais. Maria Rocha trouxe uma garrafa de água e deixou ao lado deles, sorrindo em silêncio. Dr. Renato Gomes apareceu na porta, acenando brevemente antes de voltar ao trabalho. O cão repousava em paz, embalado pelo som da manhã. O silêncio da praça foi quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Laura Silva olhou para o cão, abraçando-o, e murmurou: nunca mais você estará sozinho. Pedro Almeida fechou os olhos por um instante, deixando o calor do sol tocar seu rosto. Maria Rocha voltou à clínica, e Dr. Renato Gomes desapareceu no interior. A rua seguia seu ritmo normal, mas para eles o tempo parecia suspenso. O cão respirava sereno, sua cauda batendo levemente contra a manta, como resposta silenciosa à promessa feita. Era o golpe final, uma frase, um gesto e uma verdade gravada para sempre. A esperança, quase morta, tinha finalmente encontrado alguém que apareceu.